Mateus 26, do verso 39, diz assim: e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, e orando, e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Grava, cálice, fala cálice. Jesus estava no Getsemane, ou Getsemane. Getsemane significa prensa de óleo, prensa de azeite. Então grava, ele sai da Páscoa, ele comemora a Páscoa, ele toma a ceia na Páscoa, vai para o Getsemane, ou Getsemane, e ali ele ora, e enquanto ora, ele fala com Deus na sua oração: se é possível, passa de mim esse cálice. Tinha cálice ali, sim ou não? Sim ou não? O verso 42, então ele vai com os discípulos, ele ora e tudo. No verso 42 ele faz a oração novamente. Olha a oração dele: e indo segunda vez orou dizendo: meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Meu Deus, cálice de novo. Ele já tinha tomado a ceia, ele já havia participado da ceia. E aí vamos para o verso 44. E deixando-os, ele volta para os discípulos, acha os discípulos dormindo, e quando volta, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, se isso não é possível, faça-se então a tua vontade. Povo querido e bendito do Senhor, prestem atenção em algumas coisas que eu deixei aqui registrado. A Páscoa, quando celebrada pelos judeus, ela tinha 4 cálices que os judeus obrigatoriamente tomam na Páscoa, ou na ceia dos judeus. A Páscoa antiga para os judeus é a nossa ceia atual. E havia 4 promessas de Deus para que alguém pudesse tomar a ceia entre os judeus. Está exatamente em Êxodo capítulo 6, verso 6. Portanto, diga ao povo de Israel: eu sou o Senhor, eu os libertarei. Primeira promessa, libertação. Libertação aqui é: eu vou preparar vocês, eu vou santificar vocês. A nossa tradução é libertar, mas o original é: eu vou tirar quando você estiver pronto. Ou seja, a primeira promessa da ceia é santificar quem vai tomar a ceia. A segunda: eu os libertarei da opressão e os livrarei. Livrar é livramento mesmo, libertação. Chegou a hora de sacudir o jugo, o peso do pecado, a doença, a enfermidade. Eu vou literalmente livrar você. Terceiro: eu os resgatarei com o meu braço poderoso. Resgatar é redenção, é salvar. Resgatar é o embate, significa: agora eu tiro da mão de Faraó, agora eu tiro da mão do inimigo, agora eu tiro você do inferno, agora eu te resgato, agora eu pago o preço. Agora é poder de Deus em ação. Amém? Está em vermelho porque era o terceiro cálice. O quarto: e eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Tomar aqui no hebraico é festejar, louvar. Nós vamos comemorar. Agora é tudo de bom acontecendo. Significa o seguinte: durante a ceia do judeu, tinha 4 cálices para serem tomados. O primeiro cálice
é o cálice da preparação, que é aqui, tirar, eu vou prepará-los para sair. Então, enquanto o ritual da Páscoa era contado, o ritual da libertação, quando saíram da escravidão, enquanto eles eram contados, os judeus, eles tomam então o primeiro cálice. Continua-se contando sobre a Páscoa, sobre a saída, sobre a libertação. Então vem o segundo cálice, na hora do livramento, na hora em que todo mundo estava se preparando, entre a cultura judaica, aquilo que era contado, tomava-se o segundo cálice, que era o cálice do livramento. O terceiro cálice está em vermelho, porque ele era o último cálice a ser tomado. Eles não tomavam em seguida o terceiro cálice, porque o terceiro cálice é o cálice do preço que era pago. Então eles pulavam para o quarto cálice, que era do festejar a libertação. Ou seja, nós estamos em festas. Então, durante a ceia da Páscoa, esses 4 cálices eram colocados diante dos participantes. Nós hoje tomamos um cálice e um pedacinho de pão. Na ceia judaica, são 4 cálices e pão sem fermento. Mas seguindo, eu trouxe também outras coisas para vocês. Tudo bem aí? Tudo bem esse desespero? E tomando o cálice, aqui em Lucas 22, dos versos 17 a 18, diz assim, ó. Primeiro eu li com vocês que Jesus vai para o Getsemane, ou Getsemane, e ali ele diz, Pai, se o Senhor pode passar de mim esse cálice, passa. Se o Senhor não pode, então, faça-se a sua. Olha o que ele fala em Lucas 22, ali no verso 17 e 18. Diz assim, e tomando o cálice, e havendo dado graças, disse, tomai-o e reparti-o entre vós. Amém? Eles estão na Páscoa, eles estão comemorando a ceia. E agora, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Por que ele fala isso? Porque esse aqui é o terceiro cálice. Ele fala, vocês nunca mais tomarão o terceiro cálice, porque o que eu vou fazer aqui é uma vez por todas, vocês só vão tomar comigo no reino dos céus. Aqui é o terceiro cálice. Esse terceiro cálice é o cálice que Jesus tomou lá no cenáculo. Ele só finalizaria, ele fala, ninguém mais toma. Ele só finalizaria quando o sangue dele fosse derramado lá na cruz do Calvário. Significa o seguinte, na ceia, quando ele toma o cálice, ele aceita o acordo de redenção. Pausa. Quero que você entenda. Historiadores dizem que para alguém ser perdoado no Antigo Testamento era necessário a morte de um cordeiro. Dizem que foram imolados 2 bilhões de cordeiros no tempo do Velho Testamento. 2 bilhões de animais foram mortos para cobrir os pecados do povo. Jesus vem como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morrendo, fala, uma só vez, pelos nossos pecados. Por isso que eu dei a pausa, para você entender o que está acontecendo aqui. Então, quando chegou o tempo da Páscoa, onde Jesus cumpria literalmente a cultura judaica, ele chega no terceiro cálice e ele tinha que escolher tomar ou não. Para ele tomar aquele terceiro cálice, ele tinha que saber a implicância dele, o que implicava aquele cálice. Então ele diz, nunca mais vocês vão tomar desse cálice até que ele se cumpra no reino dos céus.
porque ele assumiu a nossa culpa quando ele disse sim. Então, na ceia, quando ele toma o cálice, ele aceita o acordo da redenção. Só que esse terceiro cálice só poderia ser consumado com o preço pago. E ele sabe o que está acontecendo. Então, a palavra de Deus diz assim, Lucas 22, 19 e 20. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia. Olha o que diz o texto. Tomou o cálice depois da... Já havia acontecido a ceia, e ele toma o cálice. Lembra que eu disse a vocês que o cálice da redenção é o terceiro, e o terceiro não toma na sequência, toma por último. Ele toma o cálice, todo mundo já ceiou, e ele segura o terceiro cálice. Depois da ceia, esse cálice é chamado da redenção. É o cálice onde ele está dizendo: vou pagar o preço por vocês. Os discípulos não entenderam. Tanto é que quando Jesus morre, os discípulos não entendem. Eles não entendiam o que Jesus estava falando. E quando Jesus diz assim, em João 19, 30, tendo provado, Jesus disse: está consumado. Ali na cruz, quando ele prova a esponja embebida com vinagre, ele fala, tetelestai. O termo grego para consumado é tetelestai. O que quer dizer tetelestai? Quer dizer, está pago a dívida do homem com o seu Criador. Olhem lá embaixo. Em termos contábeis, o que significa esse pagamento? Significa totalmente, completamente e integralmente pago. Ou seja, nada em você pode te levar para o inferno se você receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque está totalmente, completamente e integralmente pago, amém? Louvado seja Deus. Agora, a pergunta é, por que Jesus, após a Páscoa, vai orar justamente no Getsemane? Por que ele não vai para o mar da Galileia? Por que ele não vai para a praia? Por que ele vai no Monte das Oliveiras? E é isso que eu estou trazendo para você. Aqui, ele vai para um lugar que era chamado de Jardim das Oliveiras, ou Jardim do Getsemane. Só que, o que eu vou trazer para você agora é para que o seu entendimento se encontre com a história e com a cultura judaica, para você entender o que estava acontecendo. Getsemane não era um jardim como nós conhecemos hoje, e sim um pomar produtivo de oliveiras, de azeitonas, para quem não sabe o que é oliveira. Ali, ao pé do Monte das Oliveiras, existia uma fábrica, e tinha uma prensa, era chamada prensa de óleo, era um lugar de produção de azeite. Guarda o que você está aprendendo, porque nunca mais você vai se esquecer. Era um pomar de plantações de azeitonas, que ficava bem ao pé do monte, e ali se prensava as azeitonas. Getsemane significa prensa de azeite, ou prensa de óleo. Agora, por que Jesus foi orar ali? Para quem não sabe, a azeitona é um dos alimentos mais completos do mundo, porque tem múltiplos aproveitamentos. E existe um processo para a colheita das azeitonas. Eu não sei se a imagem é boa aqui para você, mas para o pessoal de casa, está saindo legal, né? Por causa da claridade. Mas se vocês olharem, em volta das árvores,
nós temos ali muitos lençóis. Alguns lençóis ali, ó. Tá vendo aqui no chão? Segue a minha luz aqui, ó. Tem lençóis aqui. Então eles colhiam as azeitonas com garfos, com rastelos, com as mãos, sacudiam, subiam, sacudiam, jogavam todas as azeitonas nesses lençóis. Em seguida, retiravam-se as folhas, os gravetos, e as azeitonas as pontas dos lençóis eram amarradas, de maneira que se tornavam sacos pesadíssimos. Fala, sacos cheios de azeitonas. Grava isso também. Para quem não sabe, a diferença entre uma azeitona verde e uma preta é que a verde ela é colhida no processo ainda verde e a preta é colhida no processo maduro. Ela já está madura. Só é essa a diferença entre uma azeitona verde e uma azeitona preta, ok? Mas seguindo agora, por que Jesus vai ali? Porque existe um processo, existe um segredo que você vai conhecer agora. A azeitona, quando ela era colocada, os sacos sobre sacos, ela começava a soltar um óleo, e é chamado, fala comigo, primeiro óleo. Esse primeiro óleo que saía de um saco, colocado em outro saco, em outro saco, em outro saco, sacos sobre sacos empilhados, as que ficavam abaixo, elas começavam a sofrer um processo de sangria, e elas soltavam, era extraído delas um óleo, era chamado extra virgem. Esse óleo da sangria, de apenas carne sobre carne da azeitona, azeitona sobre azeitona, sem ainda o processo de externo sobre elas, mas sim o peso dela sobre ela, é o óleo extra virgem. E esse óleo que saía era chamado azeite da primícia. Significava, ninguém podia usar. Ele ia diretamente para o templo. Ele ia acender a menorá. Servia para que a luz de Deus estivesse no meio do povo e só pudesse ser alimentada com azeite extra virgem. Outro detalhe, o Monte das Oliveiras ficava de frente com o templo. De frente com o templo. Eles extraíam, por isso que a fábrica de azeite ou a prensa de óleo era de frente com o templo. Porque a primícia do azeite, saindo dali, escorrendo, saco sobre saco, era retirado, era o melhor, era o mais produtivo, era o mais saboroso, era o mais puro, era o mais limpo, era o mais extra, era levado imediatamente e diretamente para o templo, para manter aceso o candelabro de Deus. Só que, depois disso, a azeitona era colocada em um lugar na fábrica, na prensa de óleo. Aqui eram colocados os sacos, e era colocado uma pedra de moinho gigante sobre ele, onde um animal ou uma pessoa empurrava essa pedra, e sempre em volta do mesmo lugar, do mesmo coxo, tinha um lugar onde vazava o óleo que era esmagado, agora espremido, e saía o segundo azeite. O segundo óleo, fala comigo, o primeiro era para Deus, o segundo era alimento. Ou seja, o primeiro vai para o templo, como oferta de primícias para Deus, era o dízimo do azeite.
Tudo que é primeiro na minha e na sua vida deve ir para quem? Para Deus. Aí algumas pessoas dizem, eu não sou dizimista, o primeiro na sua vida é para Deus. Você pode não ser e nem querer, mas o primeiro em tudo é dízimo para Ele. O segundo era alimento para as nações. Ia para os mercados, para as casas, os palácios, preparava-se comida e alimentava pessoas. Amém? Mas é a mesma azeitona, só que vem o terceiro. Terceiro óleo, ainda continuava colocavam mais peso, continuavam rodando, saía um terceiro óleo, uma qualidade já inferior, e saía um pouco esmagado, com um pouco de azeitona. Então, era usado para ungir pessoas, curar pessoas. Na minha infância, eu fui campeão de usar mertiolate. Vocês conhecem mertiolate? Quem é do meu tempo? E chorava, gritava de dor. Quando ralava, minha mãe falava, vem aqui que eu dou um jeito. Você gritava mais ainda com um tal de mertiolate. Vocês que são novinhos não sabem o que é isso. Escapou. Eu, nos meus 120 anos, já experimentei muito mertiolate. Naquele tempo, só tinha um remédio para qualquer doença. Sabe o que era? Fala assim, azeite. Por isso a expressão, enche teu vaso de... Vocês usam muito. Varão, varoa, enche teu vaso de azeite. E a gente nem sabe o que fala. A gente pensa que é o quê? Espírito Santo. É ou não é? Para a igreja de hoje. Naquele tempo, enche o vaso de azeite, tenha remédio andando com você em todo o tempo. Ande com remédio. Você não sabe o que vai acontecer. Então, se usava, depois de esmagar pela terceira vez, então saiu o terceiro óleo que era usado para ungir pessoas. E eles usavam geralmente um vaso desse para encher de azeite. Então, quando tinha um enfermo, alguém caído no caminho, aqui, o bom samaritano, ele é ungido, as feridas dele são ungidas. Com o quê? Com esse terceiro óleo. Mas dá para extrair mais? Será que dá? Se colocar mais peso, sai mais alguma coisa ainda da azeitona? Sai. Tinha um quarto óleo. Após a retirada do óleo para remédio, a azeitona perdia muito da sua propriedade. Mas ainda assim, se aumentavam os pesos e dava para retirar mais um óleo, só que dessa vez era usado para fins de higiene, onde era feito sabão. A mesma azeitona, o óleo, era feito agora sabão. Aqui, ó, tem um sabão de oliveira aqui. Ou seja, era para limpeza, para higiene. E aqui saiu o quarto óleo. Tudo isso da mesma azeitona, mas será que sai mais alguma coisa? Sobrou só bagaço de azeitona em todos os sacos, sai mais alguma coisa? Eles aumentavam o peso e saía um quinto óleo. Mas dá para esmagar mais? Dá. Dá para tirar mais alguma coisa dela? Dá. Mas já tiramos 4 vezes. Pois dá. Sai um óleo ralinho, muito ralo agora, que servia para iluminar as casas, usar nas tochas, iluminar as cidades, e tudo isso, as lamparinas, as lâmpadas antigamente era assim, ó, tinha um pavio na ponta, enchia aqui de óleo e ficava pegando fogo a noite toda, iluminava a casa. E as tochas também eram embebidas com óleo da azeitona. Fala assim comigo, tudo isso da azeitona? Tudo isso da azeitona, acredite se quiser, tudo isso da azeitona. Agora, por que Jesus, logo após a Páscoa, vai orar e chorar e suar sangue ali? Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, se não é possível, faça-se a tua vontade.
porque ele nos momentos finais vai orar ali. E a palavra de Deus diz, Lucas 22, verso 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, fala assim comigo agora, e o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Presta atenção no detalhe, o sangue tocava, o sangue que escorria dele tocava o que chão? Fala, o Monte das Oliveiras. Agora nós vamos aprender aqui. Jesus volta. Jesus está na fábrica de azeite. Jesus está no local da prensa de óleo. Ele sai da Páscoa, comemora a Páscoa com seus discípulos, eles ceiam, e ali no monte ele diz: o senhor pode passar de mim esse cálice? Deus em silêncio. E ali, ele tem a visão onde é que ele estava. Por que ele não podia estar em outro lugar? Porque o óleo que se extraía da fábrica ia diretamente para quem? Para Deus, para o templo. Olha a vista agora, aqui é o Monte das Oliveiras. Olha a vista de frente com o Monte das Oliveiras, o que existe hoje em Jerusalém. Fala assim comigo, o templo. Jesus não podia estar em outro lugar. Ele tinha que estar no Monte das Oliveiras, de frente com o templo. E agora presta atenção. Agora vem um míssil hipersônico para você. Tudo bem, mas o que ele faria ali? Ele precisava dar de si mesmo a Deus, sem nenhuma pressão externa, sem que ninguém tirasse nada dele. Tinha que se extrair dele agora o primeiro óleo. Por que Jesus vai para o Getsemane? Porque ali ele tinha que se oferecer como oferta pelo pecado. Ele disse lá na ceia: vocês não tomarão mais desse cálice até que se cumpra no reino de Deus. Ele pegou o cálice da redenção. Aqui não tem ceia, mas ele sabe que ele tem que tomar o cálice da redenção. Ele tem que cumprir a ceia dos judeus. Falta um cálice. Qual cálice? O da redenção, que deveria ser extraído dele, que deveria ser tirado dele, e deveria ser entregue a Deus por ele, por mais ninguém. Então significa, mas alguém pode tirar alguma coisa de Jesus? Não, não pode. Ele tem que decidir. Ele tem o cálice nas mãos. Ele pode decidir não ir em frente, voltar para o Pai. Ele pode decidir olhar para nós e dizer assim: não vale a pena. Eles não são fiéis. Eles vão falhar, eles vão pecar, eles vão errar. Não vale a pena continuar. Deus, Pai, eu paro por aqui, eu vi que não vale a pena, mas ele tinha que decidir por si mesmo. Por isso ele vai para o Getsemane, na prensa de óleo. Ele é a oliveira verdadeira de Romanos capítulo 11, e ele tem que ser esmagado e moído se quiser continuar. Por isso que naquele momento, ele chega no ápice do que um homem comum pode chegar em termos emocionais. Ali ele é tomado completamente de pavor. E ali ele tem que decidir seguir conosco ou sem nós. E a palavra de Deus diz que Jesus mesmo testificou: ninguém tira a minha vida, antes eu de mim mesmo a dou. E ele, naquele momento, escolheu tomar o cálice da redenção para nos salvar e nos livrar. Gente, eu sei que para você isso pode soar normal, mas se você fosse Jesus, o homem Jesus, e entendesse quão difícil,
Quão terrível seria agora continuar daqui para frente. Você ia entender quando a palavra de Deus diz aqui que ele, apesar de ter o poder, tudo estar nas mãos dele, ele decidiu seguir em frente. Gente, só que ele tinha que entregar o primeiro óleo. Fala, primeiro óleo. E eu deixei coisas grandes aqui para nós. Esse primeiro óleo saiu de Jesus. Sabe que horas? Eu vou falar. Na hora em que ele se ajoelhou para orar, posto e tomado em grande agonia, ele começou a orar intensamente, e ali aconteceu um processo no corpo do homem Jesus, chamado hematidrose. A hematidrose é uma vasodilatação intensa das finíssimas veias capilares que se rompem quando em contato com milhões de glândulas sudoríparas do nosso corpo. A hematidrose é onde o sangue entra em contato com o ar e ele se coagula, mas daqui a pouco a nossa pressão cai, nós começamos a suar muito intensamente, e o suor carrega as gotículas de sangue que romperam dos vasos e extrapolaram da pele, e a Bíblia diz que o suor se mistura, se transforma em sangue, e o sangue começa a cair no chão. Onde ele estava? Fala, na prensa de azeite. Onde ele estava? Fala assim comigo, na fábrica de azeite. Ali, alguém estava mexendo com ele? Não, ele mesmo, de si mesmo, estava dando agora a primícia do seu sangue a Deus. Quando o sangue de Jesus toca o chão, no Monte das Oliveiras, ele toca a Deus, e o seu sangue é ofertado, oferecido ao Rei, ao Senhor de toda a terra, e o Senhor de toda a terra recebe o sangue dele, e nós somos perdoados por isso. Não podia estar em outro lugar. Ali, na prensa de óleo, quando ele mesmo, carne sobre carne, significa que o pecado de todos os homens que existiram, os homens que existiam nos dias de Jesus, os homens que existiriam, que somos nós, incluindo eu e você, e também os que ainda virão, depois da Maria, os pecados deles estavam convergidos cosmicamente sobre o corpo de Jesus, e ali, essa pressão se tornou sobre ele uma debilidade física, um abalo moral, uma tristeza extrema, tanto é que um dos textos diz que a minha alma está triste até a morte. Diz que ele está a ponto de morrer de tanta tristeza, significa que é uma angústia profunda, onde ninguém consegue entrar e amenizar essa dor. Além de tudo, vem a solidão, porque ali com ele, todos o abandonaram, ele ficou só. A decisão era como se houvesse uma pausa na história, e o céu e a terra, sem respirar, esperasse pela resposta dele. Ali parecia que todo o universo parou para ouvir e saber o que ele iria fazer. E a Bíblia diz que ele sabe o que é vergonha, porque a sujeira de todos nós foi sobre ele, foi esmagando o homem Jesus, e foi tirando dele, de dentro dele, através da hematidrose, foi tirando dele o sangue, ele foi se coagulando, mas o suor levou de volta e fez cair no chão, e ali ele entendeu que ele estava separado do Pai. Você consegue entender o que está acontecendo? A consequência era uma diminuição
tremenda da resistência vital do seu corpo. Ele perdeu as forças, a sua pressão arterial estava incontrolável, houve um enfraquecimento, fez o corpo tremer até a exaustão, e até que os seus vasos fossem rompidos, seu sangue tocasse o chão, e quando toca o chão, o santo, o puro, o bendito, o óleo mais puro, estava se tornando sujo e maldito em nosso lugar. Ali, aquele que era Deus, precisava beber o cálice da redenção, e sabia que só poderia fazê-lo se entregasse de si mesmo o seu próprio sangue. Por isso ele bradou: Pai, se é possível, passa de mim esse momento, porque no meu corpo físico eu cheguei até o ápice que um ser humano pode chegar em termos de existência. Não consigo mais viver daqui para frente. Se pode passar, passa. E Deus, por amor a mim e você, ficou em silêncio e virou o seu rosto para o próprio Filho. Muitos de nós levamos a vida de qualquer jeito. Muitos de nós olhamos para a ceia e falamos: culto de Santa Ceia. Você nem sabe o que é essa ceia. Você não sabe o que é azeitona esmagada. Você não sabe o que é o meu e o seu pecado, esmagando ele a ponto de tirar o próprio sangue dele e cair no chão. E quando toca no chão, toca Deus, e Deus recebe. Então eu e você podemos ser perdoados. A palavra de Deus diz que Ele está de frente para o templo. Ele está no lugar certo. Se Ele quiser continuar, e Ele diz: eu quero. Assim Ele se tornou a primícia dos que dormem. Assim Ele se tornou o preço do nosso resgate, que pôde ser aceito por Deus. Meu Deus. Fale assim: meu Deus. Então, ao suar ali no Getsêmani, quando o seu suor se transforma em sangue, ele toca o chão, ele toca Deus, e ele dá o primeiro óleo para Deus. Amém? Deus recebe como primícia. Eu falo para vocês, eu não consigo, eu não mereço. Não dá. Não dá para entender por que Ele fez isso por mim. Não dá. Talvez você não entenda isso. A Bíblia diz que quando Jesus toca o chão, depois disso ele vai para a casa de Caifás. Lá tem um julgamento arranjado, e alguém bate nele. E quando o sangue dele toca o chão na casa de Caifás, ele toca todo o sistema religioso do mundo inteiro. Você não sabe o que tem por trás da história. A nossa história é pobre. Quando você vai conhecer o hebraico, que é a língua de Deus, você vai descobrir os significados. Então, a palavra de Deus diz que Jesus começa a espalhar o seu sangue por todas as áreas da nossa existência. Você não pode ser perdoado sem o sangue dele. É impossível você, com um coração tão mau, tão duro, ser perdoado de qualquer ato, se não fosse esse sangue derramado ali no Monte das Oliveiras. Mas aí não para. Jesus foi tocando todas as áreas necessárias do ser humano durante a sua caminhada, e ele sai do Getsêmani exatamente cumprindo toda a trajetória das azeitonas. Primeiro ele toca a Deus, depois a palavra de Deus diz que ele se torna o nosso alimento. Ele se torna o nosso alimento. Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Jesus é a água viva.
Depois, ele foi mais esmagado, mais moído ainda. Ele se torna a nossa cura. Nós só podemos ser curados quando o tomamos, quando nos aproximamos, quando ele se torna o bálsamo de Gileade. Ele se torna a nossa cura. Exatamente igual a azeitona. Depois ele é mais esmagado ainda, mais moído ainda. Ele se torna o nosso perdão, a nossa graça. Ele limpa-nos dos nossos pecados. Por isso que uma das fases da azeitona é limpeza, é sabão, é higiene. Ele limpa-nos e prepara-nos para sermos salvos. Depois ele mais esmagado ainda, ele se torna agora a nossa luz, o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Ele é o caminho, a lâmpada para os meus pés, o caminho seguro. Ele é a direção certa. Jesus cumpre todas as etapas. Por isso ele tinha que estar ali. Ele tinha que começar ali. Mas eu quero trazer para você ainda uma outra particularidade. Por onde Jesus passou, agora desse homem tinha que se extrair tudo o que era necessário para a humanidade, para que o plano de redenção fosse completo. Então ele vai para a casa de Caifás. Anás e Caifás, sumos sacerdotes, e ali esmurram ele, batem nele, e ele já estava sangrando. Quando o sangue de Jesus toca a casa de Caifás, ele toca todo o sistema religioso. Então hoje, todas as religiões não são parâmetro para o céu, porque ele estabelece que só existe um caminho para chegar até o Pai, e não é Buda, Confúcio, Maomé, não é os gurus do Oriente, nem mesmo os santos da igreja, das igrejas por aí. O único caminho para chegar até o céu é através dele mesmo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que ele declarou isso? Porque ele tocou todo o sistema religioso mundial, do mundo inteiro. Todas as religiões podem ser boas, podem ser corretas, podem ser honestas até tal ponto, mas para se chegar ao Pai, só através dele. Ele toca, o sangue toca o sistema religioso, e não para por aí. Tem outro segredo aqui. Quando Jesus foi açoitado pelos romanos, ali no pretório, ele toca os governos do mundo inteiro, e ele declara: pode existir príncipes, pode existir governos, pode existir presidentes, pode existir reis, mas existe só um Rei dos reis e Senhor dos senhores, e ele estabeleceu que Jesus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele toca os governos. Ninguém viverá suficientemente tempo aqui na terra para gozar dos roubos, das falcatruas, das mentiras. E ele diz: tudo será punido, porque existe um governo absoluto e mundial. E não é o nosso, é o dele. Quer governar e governar errado? Governe. Mas existe um dia, haverá um dia, onde todos prestarão contas ao Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ali, quando o sangue dele toca o pretório, ele toca os governos mundiais. Mas não para por aí. A azeitona continua espalhando o seu óleo. A Bíblia diz que quando Jesus é maltratado e ferido diante de Pilatos, ele toca todo o sistema político do mundo. Nós estamos avaliando pessoas para colocar nas urnas o nosso voto, e a maioria dos candidatos são todos mentirosos. Todos falam o que nós queremos ouvir, gostamos de ouvir, mas lá no fundo nós sabemos ideologias. Lá no fundo nós sabemos quem é contra e quem é a favor de Deus, e nós ainda assim votamos em quem é contra Deus. Jesus falou o seguinte: quando ele toca o sistema político do mundo inteiro, ele está dizendo: vocês podem se sujar, podem levantar leis contra Deus, vocês podem fazer o jogo da mentira, do favorecimento, mas haverá um dia em que, mesmo com a sua política de lucro, de engano, de esperteza, ou enriquecimento ilícito, vocês sabem do que eu estou falando, tudo será julgado pela reta justiça de Deus.
Eu disse a vocês, agora há pouco nós apresentamos a Maria. E eu disse, se vocês não tivessem subido aqui, vocês não teriam compromisso com a vida dela. Porque quando se entra diante de Deus, se compromete. Eu sou só testemunha. É uma testemunha agora comprometida, porque foi firmada uma aliança. Significa que quando alguém sobe ao poder, a palavra de Deus, não há autoridade que não venha ele se comprometeu com o Deus de toda a terra, e se ele fizer um mau governo, ele vai receber o castigo por isso. Quando Jesus cai no caminho, entre o pretório agora, e até a cruz, Jesus cai, ele toca todo o sistema social do mundo. Você pode pensar assim, mas o que Jesus tem a ver com o social hoje? Ele toca. Isso significa que ninguém entra nesse planeta, ninguém que entre nesse planeta pela porta natural, que é o ventre da mulher, fala ventre da mulher. Lugar de entrada nesse planeta é ventre da mulher. O diabo não entrou pelo ventre, ele é ladrão e salteador. Por quê? A gente lê isso e não sabe por quê. Porque a Bíblia diz que ele foi lançado para a terra. Jesus diz, eu via Satanás cair do céu como um raio, e por isso vos dei poder sobre ele. Ele é lançado, ele não entra. Como é que Jesus entrou aqui? Fala, pelo ventre. Por isso que ele diz, eu sou o bom pastor entra pela porta. Eu entro pela porta. Ele entrou pelo ventre. O que significa quando ele tocou o social? Ele toca a sociedade do mundo inteiro. Significa que não há terra de ninguém. Ou seja, qualquer coisa que você ache que exista nesse planeta, que brilhe, que emita som, ou alguém que respire, tudo pertence a Ele. Ele toca. Quando Jesus cai, lembra do episódio onde Jesus cai e Simão, o sirineu, vai ajudá-lo a carregar a cruz? Lembram desse episódio? Significa que ele toca todas as raças dos homens. Simão não era a raça dele e foi carregar a cruz. Significa que ele tocou todas as raças, povos, línguas e nações que viveriam na face de toda a terra. Todos os lugares tem gente do Senhor, tem gente convertida, porque ele tocou com o seu sangue ali. Quando sangue e água saíram dele ali na cruz, naquele momento Jesus tocou toda a humanidade. Todos os homens, todas as pessoas, todos que já existiram foram tocados por ele. Jesus se tornou o nosso Salvador. Deus pensou num plano perfeito e completo. E quando ele sai da prensa de óleo, ele vai derramando o seu sangue, vai derramando o seu óleo por todas as áreas da nossa existência. Participar da ceia é participar do plano mais perfeito e mais completo da redenção. Então, lá na cruz do Calvário, ele disse: Tetelestai, está pago, está consumado. O homem tem livre acesso ao coração de Deus. O véu se rasgou. Eu abri de novo um novo e vivo caminho. Todos aqueles que quiserem beber da fonte, aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Agora o caminho está aberto. Você só não será salvo se não quiser, porque Ele já fez tudo por nós. Ele pagou por mim e por você. Ele morreu em nosso lugar. Conseguiram entender por que tudo isso acontece? Se você conseguiu entender os segredos
A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 20, Cristo se torna então a primícia dos que dormem. Ele é a primícia entre nós. Jesus consegue nos libertar em todas as áreas, nos salvar. Por isso que quando eu entro nesse momento, ele é muito sagrado. Ele sofreu tanto para que esse momento pudesse ser especial. Fique de pé, por favor. E vamos participar juntos desse tempo tão divino. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E havendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice. Olha aqui o cálice, gente. Ele falou: esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue estará anunciando a volta do Senhor até que Ele venha. O plano é perfeito. Deus não deixou nada de fora. Você é salvo porque Ele pensou em tudo.